Flicap 2024. Primeira mesa da Flicap, trazendo a nossa querida Socorro Racioli. A gente já ficou uma horinha conversando lá. Eu já sou amiga para sempre. É uma incrível convidada especialíssima que está fazendo um sucesso estrondoso no Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Muito bom ter você aqui. Ela vai conversar um pouco e quem tiver pergunta, vão passar com um papeizinho, se vocês quiserem, que as perguntas vão ser todas feitas por escrito, tá bom? Nós temos um tempinho aí para fazer por escrito. Bom, alegria ter você aqui conosco. Socorro, com esse sucesso todo. É jornalista, escritora, com mestrado em literatura brasileira e doutorado em estudos de literatura. Ela começou a carreira em 2001. Desde então, publicou livros de diversos gêneros, entre eles os 2 romances, né, que a gente vai conversar um pouco sobre eles. A Cabeça de Santo e o mais recente, Oração para Desaparecer. Em 2006, foi a única brasileira selecionada para a oficina de roteiro Como Contar um Conto, ministrada pelo Gabriel Garcia Marques. Eu não sei, o meu amigo Carlos, que é o meu parceiro aqui de mediação, meu querido, se você quer começar a fazer alguma pergunta, porque ela é só puxar o fio que ela vai, não precisa de muito. Bom dia a todos, sócios e algumas pessoas de fora, convidados. Muito obrigado pela presença. Uma coisa interessante, vocês vejam quanta criança tem aqui hoje, né? No nosso meio hoje está cheio de criança, né? E a Socorro tem as suas lembranças de criança e começou escrevendo literatura infantil. Ela, inclusive, é vencedora do Prêmio Jabuti com um livro infantil, Ela Tem Olhos para o Céu. Que está vendo aqui, está vendo na Companhia das Letras. Também escreveu Inventário de Segredos, A Bailarina Fantasma. E ela tem essa ligação com a literatura, assim, de pequenininho, como começando por ali. Conta um pouquinho como que você surgiu da literatura até escrever a literatura infantil, aí a gente entra nos grandes, por enquanto. Bom, bom dia, obrigada a todo mundo que veio, bom dia. Bom dia, Elô e Carlos. Eu já fiz palestras em muitos lugares do mundo, mas nunca, a primeira vez era numa quadra de basquete. Então, está sendo muita emoção, porque eu nunca na minha vida tinha feito uma palestra numa quadra de basquete, uma conversa numa quadra de basquete. E é incrível fazer a palestra de frente para a cesta. A minha relação com a escrita, eu acho que é comum a muitas pessoas, né? Eu acho que muitas pessoas têm a lembrança de gostar de escrever na infância, ou de inventar história, ou desenhar quadrinhos. Está dando a microfonia, eu não estou sabendo aí como eu me posicionar, mas daqui a pouco eu me ajusto. Eu era uma criança muito tímida. Eu não sei como é que eu me posiciono aqui para não dar microfonia. Vou ficar estátua. Pode falar. Daqui eu não posso me mexer. Será que o microfone bom de bastão? assim? Bom, então eu era uma criança tímida porque eu era asmática, então não podia participar de esporte, de grupo, então fiquei muito fechada e eu inventava história, escrevia muito. E aí, meus colegas do colégio, eu estudava numa escola católica em Fortaleza, Colégio Cristo, e meus colegas descobriram que eu gostava de escrever, e aí eles começaram a me pedir para eu fazer a redação por eles, meus amigos que não gostavam de escrever. Isso eu com 8 anos de idade, 8, 7. E aí eles me ofereciam chocolate, eu fazia a redação, eles me davam chocolate Lolo. É muito fácil me convencer a fazer qualquer coisa se me oferecer comida. E eles sabiam, então eu fazia as redações deles e a professora notou a diferença das redações. Isso chegou à diretoria do colégio e o diretor me chamou. E o diretor da escola era o Dr. Roberto Carvalho Rocha, um homem muito sério, era uma escola católica muito tradicional, ele era muito tradicional, então ser chamado para a sala do diretor era a morte. Era a pior coisa que podia acontecer com uma criança lá. E aí, quando me chamou, ele foi muito sensível, porque ao invés de ele brigar ou castigar, ele perguntou por que eu fazia, né? Por que eu estava escrevendo redação. Ele explicou que era errado, que você não pode fazer uma prova por uma outra pessoa.
e perguntou por que eu escrevia redação pelos meus amigos. Aí eu tinha duas respostas. Ou eu ia dizer para ele que é porque eu queria chocolate, ou a verdade também que é porque eu gostava de escrever. Então eu disse que é porque eu gostava muito de escrever. E ele começou a conversar e perguntar por que eu gostava de escrever, o que é que eu escrevia, o que é que eu lia. E ele conversou com a minha família e disse que isso precisava ser incentivado, né? Já que eu gostava e que eu era muito fechada, muito tímida. E com isso eu escrevi um livro maiorzinho, um pouco maior, foi publicado numa editora lá de Fortaleza, que era o Pipoqueiro João, o nome do livro. Já era uma história muito maluca, já dava para ver que eu não ia conseguir escrever muito. Era um pipoqueiro, ele era sequestrado por umas bruxas, e aí tinha feiticeiro, já era assim, já era meio um pouco. Tinha uma pitada de realismo mágico com uma pitada de loucura, tudo junto já. E quando me explicaram que eu ia fazer esse livro, né, que eles disseram, olha, a gente vai fazer, a editora vai fazer tantos exemplares, vai ter um lançamento do livro, foi num clube também, num clube náutico de Fortaleza. E se você vender tantos livros, que eu não sei quantos eram, não lembro na época, se vender tantos livros, com o dinheiro da venda, dá para comprar a bicicleta, que era a bicicleta de cestinha, que era meu sonho. E então eu vendi os tantos livros e comprei a bicicleta. Então eu pensei assim, está resolvida a minha vida profissional, está resolvido o meu futuro. Eu escrevo as histórias, as pessoas fazem, aí alguém faz o livro, vende o livro, eu compro tudo que eu quiser. Quanto mais livro eu vender, mais eu compro as coisas, está tudo resolvido. E aí diz, bom, está resolvida, você é escritora. Aí disse, não pode. Não é assim, não é profissão. Você tem que ter uma profissão de verdade. E aí você escreve os livros assim, mas não existe, não é uma profissão. E aí ok, então não é uma profissão, fui seguir minha vida, desisti, fui fazer faculdade, mas nessa experiência de criança, eu entendi tudo, eu decidi tudo, para mim estava tudo decidido, tudo muito claro, que aquilo era um trabalho que eu gostava de fazer. Nessa primeira experiência eu já vivi tudo, de ir fazer lançamento, conversar com as pessoas, e era muito tranquilo para mim. Eu acho que eu mantenho a mesma tranquilidade dessa fase da infância, né? De entender como um trabalho, que aí foi muito frustrante ouvir das pessoas que não era um trabalho, que não podia ser trabalho. Isso é uma questão brasileira, é uma questão muito, que eu gosto muito de falar disso. O trabalho artístico, principalmente o trabalho literário, ele ainda é muito pouco compreendido como trabalho. E isso eu comecei a ver essa incompreensão desde pequena. Então, várias coisas que eu fui fazer na minha vida tinham a ver com essa resposta que me deram. Não é trabalho, não é profissão. Sempre foi prazer. Era como se fosse... Não, as pessoas diziam que não podia ser uma profissão. Então, eu tive que entender o que é que estava por trás disso. Dizer que a literatura, que o trabalho do escritor não é trabalho, não é profissão. Mas, sim, é muito prazer e muita felicidade, mas é profissão. E é trabalho. Então, isso foi uma coisa que foi... A semente foi essa, né, da infância. E como é que foi essa transição disso para a literatura adulto de romance? Tem esse período de que você falou agora, vou escrever romance. Não foi uma decisão assim vou dar esse passo, porque é muito mais difícil escrever para criança. É muito mais difícil, é mais fácil escrever um romance do que escrever um bom livro infantil. Porque a criança é muito exigente, as crianças dizem na sua cara o que elas acharam do livro, então é muito difícil. Na verdade, aconteceu que eu queria fazer parte da oficina do Gabriel Garcia Marques e precisava de um roteiro, de uma sinopse, de uma história. E a sinopse que eu encontrei, que era a partir de uma matéria de jornal, foi eu vi uma matéria de jornal com a foto da cabeça do santo e quis mandar. Então, foi por causa do tema que eu ia escrever primeiro um livro para adolescentes, assim, o Cabeça do Santo ia ser um livro para jovem, e depois foi que ele virou um romance. Então, não foi nenhuma decisão de mudança de gênero, de literário. Conta essa história de você ter feito essa oficina lá em Cuba. Eu queria só saber se vocês estão ouvindo bem, porque para mim está muito... O meu retorno está como se tivesse abafado, mas está tudo bem, né? Pronto, então ótimo. A história da oficina foi o seguinte, eu tinha publicado esse livro quando eu era pequena, aí passei um tempo, disseram que não era para eu pensar nisso, que isso não era trabalho, eu acreditei. Só que quando eu estava na faculdade de comunicação, o Lira Neto, que é hoje um biógrafo muito importante do Brasil, me chamou para escrever um livro
dentro de uma coleção chamada Terra Bárbara, que eram ensaios biográficos, não é uma biografia completa, né? Eram livros curtos sobre algum personagem que viveu no Ceará ou que fosse cearense. E aí eu escolhi falar do Frei Tito de Alencar Lima, publiquei o livro, depois fiz um outro na mesma coleção sobre a Raquel de Queiroz, fui trabalhar como editora, tinha terminado o mestrado, fui trabalhar como editora, mas nesse ínterim me convidaram para escrever um livro para crianças sobre a história do livro. Aí eu publiquei O Bia que Tanto Lia. O livro foi muito adotado, a editora, por que você não faz outro? Aí eu fiz um outro sobre a padaria espiritual do Ceará, que é um movimento que foi antes da Semana de Arte Moderna, e um movimento tão irreverente e tão transgressor quanto, né? E aí fui fazendo um livro atrás do outro, por encomenda, e os livros vendiam, e muitas das coisas que aconteceram comigo foram convites. Então, eu não tenho uma carreira que agora não, mas que eu tenha escolhido todos os passos. Me convidavam, eu ia escrevendo os livros vendiam e as coisas foram acontecendo. Mas a gente chegou em 2006 e me deu um estalo assim, bom, eu lembrei dessa história de quando eu era pequena, que eu queria que fosse uma profissão, que eu queria viver de literatura, trabalhar com literatura. E eu pensei, bom, agora, né, nos meus 31 anos, né, 2006 eu tinha 31 anos, se eu não tentar agora essa profissionalização, talvez eu não consiga mais, eu entre aqui numa jornada de uma outra carreira, e lá na frente eu fico me arrependendo. Se eu tivesse feito isso, não sei quando, aí eu hoje estaria, não sei como. Então eu vou tentar, se não der, não deu, mas eu vou tentar agora largar tudo para me dedicar ao trabalho, a me profissionalizar na literatura. E se profissionalizar significa muita coisa, são várias coisas aí. E aí a primeira coisa que eu pensei foi em fazer um curso, mas era 2006, não tinha essa febre de oficina literária que a gente tem hoje, né? 2006 só tinha o curso do professor Assis Brasil, na PUC do Rio Grande do Sul. E na época não dava para ir fazer o curso, era longo. E aí eu achei um livro, bom, não tem curso, então vou procurar livros sobre escrita. Aí achei um livro, Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques. Ótimo, como contar um conto, é ele ensinando como contar um conto, vou estudar esse livro. E aí eu descobri que o livro era a transcrição de uma oficina que ele fazia com jovens autores, jovens roteiristas na Escola de Cinema em Cuba, uma escola que ele fundou. E eu, ótimo, eu muito ingênuo, ótimo, vai ser muito bom fazer essa oficina, vou tentar, vou ver como é. Bom, se for caro, eu junto dinheiro, eu trabalho, junto dinheiro, vou fazer. Aí mandei um e-mail, prezados senhores, coordenadores, sei lá, para a escola lá de cinema. Eu gostaria de saber informação sobre o curso com Gabriel Garcia Marques, a oficina de cinema, atenciosamente, socorro, tchau. Aí a pessoa responde: obrigada pelo interesse, mas essa oficina é para convidados. Aí eu respondo: muito obrigada pela rápida resposta, mas assim, convidados como, né? Como é que a pessoa pode ser convidada? Aí a pessoa responde na mesma hora, não bota mais nem meu nome, assim, é uma humilhação completa, né? É para pessoas do círculo íntimo de Gabo. Ainda bota o apelido dele. Ou seja, ele devia ter botado logo, não é para o seu bico, mas ele era em espanhol, ele botou, é para pessoas do círculo íntimo de Gabo. Aí eu, vixe, então não dá, né? Aí no dia seguinte eu acordei, desisti, né, temporariamente, aí no dia seguinte, não, eu vou perguntar melhor essa história. Aí mandei um e-mail, vou procurar o nome de outro professor aqui, vou mandar um e-mail. Entrei no site, eu tinha lá uma lista, sei lá, de 20 professores, coordenadores. Aí eu mandei para outro. Boa tarde, bom dia, sei lá o que era. Gostaria de saber informações sobre a oficina. Aí a pessoa respondia: é para convidados, Gabriel Garcia Marques, não tem inscrição aberta, não é aberta ao público. E nisso eu fiquei escrevendo e-mails para pessoas diferentes num período de mais ou menos 8 meses, porque eu não conseguia desistir. Não é que eu seja inconveniente, mal educada ou louca, é porque eu não conseguia desistir do negócio, eu não conseguia. Eu dormia e acordava, não, você tem que tentar de novo. Tem que tentar de novo. E aí eu ia mandando, mas lógico, eu tinha todo um trabalho de mudar o tipo do e-mail. Eu perguntava, eu começava assim: essa escola tem um trabalho muito importante, muito... Mas e o curso do Garcia Marques? Será que você sabe de alguma forma? Chegou num ponto que eles já estavam conversando entre si e virou piada. Lá eu soube depois, virou piada, porque eles almoçam, os professores da escola almoçam todos numa mesa só, num mesão, assim. E aí eles chegavam e diziam: hoje foi para mim que ela mandou. E ela disse não sei o que, ela perguntou não sei como. Então virou meio piada. E eles já respondiam na maior simpatia: não, socorro, é só para convidados. Aí eu já mandei, chegou um dia que eu já mandei e-mail para todo mundo da escola. Eu já perguntei de todas as formas que eu pude. Todo mundo disse que não, então é porque não dá, né? Eu tenho que
tirar essa obsessão da minha cabeça, que eu não sabia por que eu estava tão decidida a não desistir, né? Aí um dia eu amanheci, não, hoje eu tenho que dar um baixo nisso, isso está virando loucura, eu vou mandar o último e-mail. Aí acordei, mais dramática do que o meu normal, aí escrevi esse último e-mail. Olha, aí vi o nome lá de uma mulher para quem eu não tinha escrito ainda, Maria Júlia. Essa aqui eu não mandei nada para ela ainda, vou mandar para ela. Aí eu botei lá, prezada Maria Júlia, meu nome é Socorro, eu fui procurar essa oficina do Garcia Marques, porque ele é muito importante para mim, porque eu achei que ia ser uma virada muito grande na minha vida, mas depois de muitos e-mails eu descobri que não é para convidados, ou que é só para convidados. E a vida é assim mesmo. Às vezes a gente sonha coisas que não são possíveis, mas é importante sonhar e é importante também entender quando o sonho não vai acontecer. E quando a gente tem... Era assim um negócio que se eu tirasse umas frases, dava para ser uma letra de sofrência. Eu ainda... Eu tenho vontade de retirar umas frases e vender para, sei lá, essas duplas que os nomes são iguais, porque eu sou muito dramática, mas nesse dia eu estava no meu auge do drama. E aí eu mandei esse e-mail, aí eu dizia, a gente tem que aprender, a hora de dizer não, a hora de desistir, de dizer adeus, de dizer que não vai dar mais, e não sei o quê, e é isso, obrigada pela atenção. Aí isso em espanhol, então fica Maria do Bairro, ficava uma novela mexicana. Obrigada pela atenção, foi bom sonhar, mas agora é hora de voltar à realidade. Aí botei, adiós. Aí assinei, Socorro. Era um negócio, eu tenho o e-mail até hoje, lógico, eu tenho todos os e-mails. E aí uma vez me pediram para colocar numa matéria, você pode mandar esse e-mail último? Eu disse, posso? Claro, eu te mando. Aí eu abri para reler, não mando de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí eu mandei esse último. Aí a minha sorte é que esta Maria Júlia era a coordenadora da oficina. Ela é a diretora da escola acadêmica e era a coordenadora da oficina. Ela estava mudando de e-mail, então o e-mail dela não estava na lista antes, colocaram logo depois. Aí ela me responde assim, querida Socorro, já estou ciente do seu interesse na oficina do Gabriel Garcia Marques. Realmente é uma oficina para convidados. E, inclusive, ele já mandou a lista desse ano, de 2006. Mas aí ela pula 2 linhas assim, aí botou. Mas esse ano ele disse que só tem 9 nomes e a oficina tem 10 vagas. Eu não posso colocar o seu nome na lista. O que eu posso fazer é o seguinte, era terça-feira. Até quinta-feira você manda uma página, uma honra devida, um parágrafo com o resumo do seu currículo, no outro parágrafo o resumo de uma história que você quer desenvolver aqui. Eu mando por fax para o Garcia Marques, se ele gostar, ele te convida. Aqui você tem o curso, você não precisa pagar, e a gente dá hospedagem, alimentação, e o governo brasileiro costuma dar as passagens. Espero o seu texto até quinta-feira, espero sua página até quinta-feira, atenciosamente, Maria Júlia. Receber esse e-mail foi uma mistura de sentimentos, porque eu estava tentando, mandei um e-mail desistindo, de repente ela me disse que não, que eu tenho uma chance, porque ele, por uma coisa do destino, não tinha as 10 pessoas, só tinha 9, mas eu tinha que, de uma terça para quinta, encontrar uma história que eu escrevesse o resumo e que agradasse o Gabriel Garcia Marques. O meu currículo era o meu currículo, era o que tinha acontecido, eu não tinha o que fazer, era colocar, né, o que eu tinha feito até ali. E aí eu enlouqueci, porque, enfim, chegou a minha chance e eu tinha que ali encontrar. Agora era prova de muita coisa, de talento, E aí eu passei esses 2 dias dedicada a procurar matérias de jornal que eu tinha guardado com histórias que eu achava que podiam render. E aí eu tinha uma matéria de jornal de uma história lá do Ceará, de uma cidade chamada Caridade. O prefeito, em 85, mandou fazer uma estátua de Santo Antônio para que a cidade virasse centro de peregrinação religiosa, né? E a estátua enorme e tudo. E de concreto com aço, com ferro, fizeram a estátua, colocaram o corpo. E quando fizeram a cabeça, fizeram a cabeça em peças simétricas para montar a cabeça em cima do corpo. Mas o mestre de obras, o engenheiro não estava. E uma noite lá, o mestre de obras tomou uma cachaça mais forte e disse, a gente vai montar a cabeça no chão e vai levar a cabeça inteira com um guindaste lá para cima. E aí os trabalhadores, os operários disseram, não tem como, é muito pesado, é muito grande, não tem como subir. Ele, não, tem sim, sobe. Ele, a cachaça faz a pessoa achar que tudo pode ser possível. E aí
montaram a cabeça no chão e a cabeça nunca foi levada para o corpo, porque não tem condição. A cabeça foi feita em peças para que ela fosse montada em peças, né? Construir uma estrutura, um andaime ao redor do corpo, para ir colocando as peças da cabeça de baixo para cima, mas a cabeça está lá até hoje. E é do tamanho de uma casa. E a matéria era isso, era a população de caridade muito revoltada, porque a cabeça servia de banheiro público, servia de motel, servia de morada de animais. Aí ela botou assim, até um vagabundo já morou lá dentro. A dona da casa, que se chama Ana Banana, eu juro por Deus, dizia que a cabeça estava causando todo esse transtorno. E aí eu pensei em mandar um resumo que fosse a história de uma pessoa, de um homem que entrasse na cabeça do santo desavisado, achando que era uma gruta, e começasse a ouvir lá dentro as orações das mulheres pedindo para casar. Eu venho de uma família muito católica, então sabia muita coisa sobre Santo Antônio. Ele foi um dos santos mais eloquentes da igreja, né, que falava muito bem. E aí eu pensei nessa história, mandei esse resumo, disse: um homem está andando na rua, entra na estrada, entra numa cabeça, dorme, quando acorda 5 da manhã ouvindo voz de mulher, mas não tem nenhuma mulher. São as orações que reverberam na cabeça do Santo Antônio, porque eu sempre fui muito curiosa para entender como é que funciona a oração, né? A minha avó era muito religiosa, muito católica, e rezava para vários santos. E aí ela rezava para os santos e as coisas aconteciam, o que ela pedia acontecia. Aí eu não entendia como é que isso era levado, então eu sempre achei que sei lá o que acontecia. Eu achei que lá na cidade podia ser que as pessoas rezassem e batessem dentro da cabeça, igual uma onda de rádio, né? E aí essa foi a história que eu mandei e ele aceitou, né? E eu fui para a oficina. O resultado saiu depois de um mês. Aí chegando lá, todas as pessoas eram realmente do ciclo amigos, filhos de amigos, indicados. Tinha situações bem assim estranhas. Tinha uma moça que era amante de um amigo dele. Aí o amigo dele estaria em Cuba e ele pediu para o Gabriel Garcia Marques: chama essa fulana, porque eu vou estar em Cuba também. Aí ela vai, eu posso me encontrar com ela. Tinha de todo jeito. Tinha a filha da melhor amiga e tinha eu, que era a única que tinha mandado uma história, que era a única que estava lá, que nunca tinha visto ele na minha vida. Fui de Fortaleza para lá e eu estava completamente deslumbrada, feliz, maravilhosa. Tudo era, a comida do refeitório era horrível, mas eu achava maravilhosa. Hoje, lembrando, eu não acho. Mas eu achava tudo. E ele via no grupo que estava todo mundo um pouco assim. E eu estava. Olhava para ele assim. E tudo que ele dizia, de vez em quando eu chorava. Eu de vez em quando fazia assim. Aí ele viu, aí ele me chamava de pisciana. Ele perguntou meu signo logo. E aí ele viu, aí quando chegou no primeiro dia. Eu estou já terminando, a história é comprida, mas eu termino já. A gente adora. Ele sentou aqui na mesa e éramos 9, né? Assim, em semicírculo. Semicírculo não, era uma 3, assim. E eu era a última, e ele começou por esse. Aí disse: olha, bom dia, eu cheguei aqui, vocês que têm que contar a história, vai, você. Aí o espanhol lá: não, essa história é sobre um homem encapuzado, vestindo preto, correndo. Aí ele fazia logo assim, com a testa franzida, achando ruim. E esse homem corria, e ele ia, ele não sei o quê. Aí eu não entendi nada. Essa história não tem pé nem cabeça. Você pensa em outra coisa melhor, amanhã você traz. Próximo. Aí meu Deus, porque eram pessoas muito experientes. O curso era de cinema, todos eram muito experientes. Eu, lógico, já tinha visto o currículo de todo mundo, já sabia tudo de todo mundo. E aí foi para a segunda. Aí essa história eu desenvolvi, não sei o quê, não sei quantos anos que eu escrevo. Esse roteiro é sobre uma mulher que mora não sei onde, faz não sei o quê. Aí ele olhava assim: não, essa personagem não está bem construída, no meio da história você não vai saber o que fazer com isso. Pense em outra coisa para amanhã, porque não está bom. Próximo. Eu fui me desesperando. Aí, quando chegou no quinto, que ele não tinha gostado de nenhum ainda, nenhum agradou, aí eu comecei a pensar: bom, eu não sou da área de cinema. Eu tinha escrito algumas coisas em literatura, ele não vai gostar da minha história. Quando chegar na minha vez, ele já vai estar muito irritado, porque ele já estava descendo assim na cadeira e ficando assim. Quando chegar na minha vez, ele já vai estar muito irritado. Todos falavam espanhol, eu era um nativo de espanhol. Ele talvez ache meu espanhol ruim. Ele vai me mandar embora, ele vai me expulsar, eu vou ter que voltar para Fortaleza. E as pessoas falando, e eu pensando:
O que eu vou inventar lá em Fortaleza? Porque eu já tinha saído no jornal. Eu não vou dizer que eu fui expulsa, eu vou inventar que eu adoeci. Eu não vou passar essa humilhação, eu vou inventar que eu adoeci. Eu fiquei preocupada. Eu tinha certeza que terminasse, ele me ia expulsar, eu só pensei o pior. Chegou a minha vez, eu estava relaxada, porque eu já sabia que eu ia embora. Já tinha certeza que ele não ia querer que eu ficasse lá, então eu estava tranquila. Aí quando chegou a minha vez, eu contei a história toda. Ele já estava sentado assim, deitado, sem nenhuma paciência, de braço cruzado. Aí chegou a minha vez, ele disse, vai, a brasileira. Na maior má vontade. Aí eu comecei a contar a história, já tinha desenvolvido mais, aí ele foi sentando, assim, se apoiando, sentando e olhando para mim, bem sério. E aí ouviu, aí quando eu terminei, aí todo mundo calado olhando para mim. Eu disse, bom, não entenderam nada, eu falei tudo errado, foi o que aconteceu. Aí ele olhou pro professor assistente, que era um cineasta também, o Fernando, aí disse assim, até que enfim uma boa história. Aí eu não acreditava. Aí ele, mas vem cá, o brasileira, a cabeça existe, né? O homem que você... Não, o homem existe, a cabeça você inventou. Eu disse, não, a cabeça é que existe, o homem eu inventei. Ele disse, não, eu estou perguntando, porque você disse que é uma história baseada em um fato real. Eu disse, então tem um homem lá, que esse homem existe. Ele entra na gruta e ele pensa que é uma cabeça de Santo Antônio. Eu disse, não, o homem não existe. A cabeça, existe uma cabeça lá de Santo Antônio no chão, e isso é o que é o real. Ele disse, não, você não está entendendo. Aí ele falava bem devagarzinho, assim, a cueva, a cueva, não sei o quê. Ele estava achando que eu estava falando errado por causa do espanhol. Eu disse, não, a cabeça existe. Aí chegou num ponto que ele disse, eu não acredito. Eu disse, ele escreve. Aí eu fiquei pensando, ele escreve, tudo que ele escreve a gente tem que acreditar. E aí o negócio no Ceará existe, ele não quer acreditar. Ele disse, eu só continuo amanhã a aula se você me provar. Eu disse, não tinha smartphone na época, 2006. Eu disse, não, eu tenho uma gravação. Aí eu passei a tarde fazendo a transcrição da fita pro DVD. Aí no dia seguinte ele chegou, bom dia, brasileira, cadê a cabeça? Eu disse, a gente tem uma filmagem. Aí tá a televisão alta assim, e ele assistindo. Eu filmei, eu na cabeça, eu tinha filmado antes, mas era uma filmagem caseira, assim, Aí eu botava o ouvido na cabeça, ele disse assim, existe a cabeça. Eu disse, existe a cabeça. Ele, de onde é que você vem? Eu disse, do Ceará. Ele, que lugar estranho. E aí ficou a oficina inteira, só queria saber dessa história. Aí o pessoal levou, né, eles levaram outras histórias. No último dia, mas eu não consegui escrever nada lá. Primeiro, porque o curso era muito curto. Segundo, porque terminava a aula, tinha um festival de cinema de Havana. E a gente ia assistir os filmes, chegou a assistir filmes junto com ele, inclusive. E terceiro, porque quando dava mais ou menos 3 da tarde, o meu espanhol começava a falhar. Eu estudei muito espanhol, eu falava bem. Mas dava 4 da tarde, eu começava a esquecer. Aí os meus amigos me davam morrito, aí melhorava. Então, eu não paguei um morrito lá, eu recebia quando eu não estava mais dando conta. Aí eu aparecia na minha frente, eu tinha que tomar. E aí não tinha como escrever, né? Então eu não terminei, eu não escrevi nada lá. No último dia, teve uma festa, aí ele me chamou num canto, aí eu já estava chorando, eu sabia que era a última vez que eu ia ver, que eu não ia mais ver. Aí ele me chamou e disse assim, olha, eu quero que você prometa que você vai terminar a história. Eu disse, eu prometo. Ele, não, mas prometa de verdade, porque vai ser muito difícil. E você me prometa que você não vai desistir. Eu disse, não, vou não. Eu me abracei com ele. E foi muito difícil, né? Porque era uma pressão muito grande escrever uma história que começou assim. E tanto é que eu levei 7 anos ainda para terminar. Mas chega, porque senão eu emendo no outro assunto. Você vê, gente, ela é uma delícia. A gente não precisa fazer pergunta. É demais mesmo, Socorro. Tem uma história que eu acho que, para nós aqui, que eu ouvi, de você contando de um clube de leitura que foi feito num presídio. Eu fiquei muito tocada com essa história e queria que você dividisse com a gente, né? Por conta da cabeça de santo, desse movimento todo de você conseguir esse sucesso estrondoso, acabou chegando num presídio, e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Posso, só para também esclarecer, quando começaram os clubes de leitura, em várias cidades no Brasil, começou um movimento de tentar ajudar os detentos. Então começaram alguns clubes de leitura em presídios. Também aqui em São Paulo tinha um movimento no presídio feminino de Tremembé.
Inclusive, o Clube Paulistano, durante algum tempo, contribuiu para isso, oferecendo livros para leitura dos detentos. E foi um trabalho muito grande, intenso naquela época, para que esse trabalho fosse aceito nos programas de remissão de pena. Porque até então isso era simplesmente uma coisa esporádica. E até isso ser autorizado e ser permitido, tinha uma série de burocracias, porque não queriam que o detento lesse qualquer coisa. Então, a lista dos livros tinha que passar pela corregedoria, pelos juízes, para ser autorizado cada título, para eles poderem ler. Então, foi um trabalho muito grande de poder usar a literatura para poder ajudar as pessoas que estavam nessa situação, até chegar neste ponto, né? Então, aí entra já esse caminho seu. Eu quis dar isso porque o Clube Paulistano participou disso, que nós comprávamos os livros e mandávamos para os presídios, né? Esse foi um trabalho que o Departamento Cultural do Paulistano contribuiu também. O trabalho costuma ter duas frentes, né? Tem a montagem de uma biblioteca, a organização de uma biblioteca, que deve ter sido, né, esse trabalho, e vocês contribuíram. E aí veio a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né, que a literatura entrasse como possibilidade de remissão de pena. Então, a cada livro lido, são 4 dias de remissão. Mas para que o juiz possa remir, precisa ter toda uma organização, precisa que essa leitura seja feita com a mediação. Só podem ser 12 livros por ano, não é só ler, o interno tem que fazer um texto, tem que escrever um texto para provar que leu, tem que participar de um debate. Então, essa recomendação lá do CNJ, ela é bem completa. Então, uma faculdade de Direito em Vitória indicou o Cabeça do Santo para o projeto para a penitenciária de segurança máxima do Xuri, se eu não me engano, em Vila Velha, né, do lado de Vitória. E aí passou pela avaliação do juiz, passou pela avaliação da Secretaria de Segurança Pública e eles colocaram no projeto. Então, em geral, eram dos internos 6, eram 7, 10, participavam dos clubes. E aí, no Cabeça do Santo, começou com 5 inscritos, 6 inscritos, e de repente tinha 10 inscritos, 12 inscritos, 20, tinha 20, então 35, chegou ao máximo de 60 inscritos. E aí a professora me escreveu dizendo, olha, aconteceu um negócio aqui na penitenciária, que foi o clube do Cabeça do Santo teve uma ocupação máxima de 60 inscritos, e eles escreveram uma carta pedindo para que você viesse. Os internos escreveram a carta. Agora é o seguinte, a ala segurança máxima, são homens nessa ala de segurança máxima e eu queria saber se você aceita. A Faculdade de Direito de Vitória, né, traz você e eu quero saber se você aceita. A gente faz uma reunião antes para a gente lhe explicar. Eu disse, não, aceito, eu vou. E fui. Aí eu tive uma reunião antes de preparação para explicar o contexto, né, até vestimenta, tudo, tinha horário, e quando eu fui muito feliz, mas a entrada no presídio é muito impactante. Para quem não é da área de direito, os operadores de direito são acostumados, mas para quem não é da área de direito, eu nunca tinha entrado, nunca tinha passado nem perto de uma unidade prisional de segurança máxima na minha vida, e quando eu entrei foi muito impactante. Entrar no lugar, passar, né, pelas... E cheguei na sala, era um auditório, estavam lá eu 60 em semicírculo, com os agentes penitenciários atrás, aquele clima tenso. E aí eu cheguei, expliquei um pouco do livro, contei um pouco da história, e tinha um rapaz que ele estava assim, sentado na ponta da cadeira, desesperado para falar. Desesperado para falar alguma coisa. E ele até que pediu a palavra e disse assim, olha, eu vou contar uma coisa, que eu não fui alfabetizado já na instituição, porque eu estou institucionalizado desde 18 anos. Eu não gosto de ler, não gosto de livro, não gosto de estudar, nunca gostei. Minha vida foi na rua, eu estou aqui condenado por homicídio qualificado, provavelmente não vou sair, provavelmente não. Ele falava, ele dizia, não vou sair daqui. E quando falaram desse negócio aí de ler livro, eu não me interessei, porque 4 dias eu não vou sair daqui mesmo. Mas aí o fulano aí apontou para um amigo dele. Estava deitado na cela com esse seu livro
esse seu livro amarelo, O Cabeça do Santo, esse livro da capa feia, essa capa é muito feia. Aí ele começou, essa capa foi a senhora que fez? Não, foi eu não. Foi lá pela editora, arranjaram uma pessoa para fazer. Não foi eu que fiz isso, não. A senhora não acha feia, não? Isso eu acho horrível também. Eu não acho, eu acho lindo, mas eu acho que lá eu tinha que concordar com ele. Eu acho linda, eu acho horrível a capa. Eu olhei e achei a capa muito feia, mas aí o fulano tava rindo muito. E eu fui perguntar o que é que ele estava rindo, porque aqui ninguém anda rindo assim. Aí eu perguntei o que era, ele contou uma parte do livro. Aí eu fui pegar para ler, mas eu não gosto de ler. E aí eu li a primeira página, eu entendi. Aí li a segunda página, eu entendi. Li a terceira, eu entendi. Aí a senhora termina, né? Termina, começa de novo, termina, começa... os capítulos. Isso, os capítulos. Aí terminou o capítulo. Aí apagaram a luz, eu tive que parar de ler e fui dormir. Mas aí quando eu fui dormir, as palavras que a senhora tinha botado lá no livro vieram para dentro da minha cabeça. E eu fiquei de olho fechado, pensando no que estava escrito. Pensando nas coisas, as palavras na cabeça. E aí eu notei que foi nesse dia que meu cérebro acordou. Meu cérebro nunca tinha acordado. E aí eu li no outro dia todinho, aí li de novo. Ele leu 3 vezes seguidas, assim, Ele sabia tudo decorado, tinha coisa que ele sabia que nem eu lembrava mais. E aí ele começou a fazer perguntas, aí começou a dizer que eu tinha que fazer uma continuação. Se eu não tivesse ideia, eu podia falar com ele. Se eu tivesse sem ideia para a continuação, que eu podia falar com ele, que ele já tinha as ideias. E aí ele repetiu, eu estou aqui por homicídio qualificado, crime hediondo, eu não vou sair, mas eu queria ler mais vezes, porque eu não... Ele disse com as palavras dele, assim, porque isso aqui eu consegui sentir a minha cabeça funcionando. Então, quando eu vi esse depoimento dele, assim, que eu fiquei de frente para ele, um sujeito... Né, com essa vida, com essa história, que imagina o tanto de crime que cometeu. E o homicídio qualificado é quando você mata com a intenção de matar. Então, é uma pessoa que chega ao ponto de matar o outro, ele atinge o máximo da desumanidade. Você chegar e você tirar a vida de outra pessoa porque você quer, você chega no ponto máximo da desumanidade. E, em algum momento, ali pagando por que ele fez, ele chegou na literatura, que para mim é o máximo da humanidade. A gente estava conversando antes, né? A leitura ela tem muitos benefícios práticos até, né? Aprender o português, conhecer mais palavras. Mas ela tem uma coisa no texto literário que é você conseguir estar na vida do outro. Então você vai entendendo condições de vida e histórias de vida que nunca vão ser as suas, que nunca seriam as suas, mas você vai adquirindo a capacidade de entender. Eu nunca vou ser uma pessoa que mora em lugar tal, ou que fez coisa tal, ou que vive vida tal. Mas quando eu leio, eu entendo mais. Então, eu vou me tornando mais próxima dos outros. E ali, aí teve outra história que eu não contei lá no podcast, que um rapaz me disse assim, um deles levantou a mão e disse assim, a senhora pode apertar minha mão, pegar na minha mão, quando terminar eu posso apertar sua mão? Eu disse, pode. Ele, é porque eu vou sair daqui a 6 meses. E a senhora disse que o livro vai virar filme. Eu quero levar meu filho para ver o filme. Aí eu quero dizer, eu peguei na mão da mulher que fez essa história. Então, eles, assim, no caso desse que não era homicídio qualificado, ele ia sair, era uma percepção. E teve outro que me perguntou assim, eu quero saber porque que a senhora está aqui. E se a senhora não está com medo de estar junto desses 60 monstros. Ele disse, ele bem sério, eu quero saber por que a senhora veio, por que a senhora está aqui. E se a senhora não está com medo de estar aqui junto perto desses 60 monstros. Eu disse, eu vim porque me disseram que aqui tinha 60 pessoas que tinham lido meu livro. E quando alguém lê meu livro e me chama, eu vou. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou com medo, não. Estou muito feliz. Porque é diferente. Aqui, na nossa vida, nós somos livres. Então, as pessoas têm referências do livro. Ser publicado pela Companhia das Letras é uma referência. Ter feito o curso do Garcia Marques é uma referência. Mas eles não tinham referência de nada. Eles só tinham... Ali a história, o personagem, era só isso que eu tinha de comunicação com eles e eles entraram, eles conseguiram gostar, né? Do texto, do personagem, da história do que eu fiz. Então foi nesse dia que eu entendi muito bem para que serve a literatura. O milagre da literatura, né? Ele estava falando, uma janela, não é? Para um outro mundo. Agora, os seus livros, eles sempre são assim, um rendilhado, né? E normalmente a gente acha que o escritor senta na frente do papel de uma máquina e escreve.
mas fala um pouquinho o que existe de trabalho de pesquisa para você conseguir colocar tantos detalhes de cultura e tudo. Enquanto você pesquisou, fala um pouquinho do trabalho para chegar no livro. Nos dois livros, tanto o Cabeça do Santo quanto a Oração, eles partem de uma fotografia. Então, transformar uma fotografia num livro, num romance, é muito trabalho. E eu dou aula de escrita, né? Eu coordeno uma pós-graduação lá em Fortaleza e dou alguns cursos também mais curtos. E algumas pessoas chegam e perguntam assim, como é que a gente consegue escrever um livro em 1 mês? Ou em 2 meses? Achando que é assim, que senta e escreve. Aí eu costumo dizer que tem uma forma bem fácil de escrever um romance com facilidade, que é a psicografia. O contato é você receber de algum espírito. Nunca aconteceu comigo. Então, por isso eu passo 7 anos, 10 anos, mas parece que com psicografia a pessoa consegue com 10 dias, é uma coisa mais rápida. Mas o trabalho mesmo com a escrita, primeiro, que a pesquisa é muito longa e às vezes eu preciso viajar. São 10 anos de escrita em cada livro desse, né? Então, implica em viagens, implica em leitura, implica em entrevista. O Cabeça do Santo, eu levei muito tempo pesquisando também os temas, né? Tem a ver com a religiosidade popular. E no Oração para Desaparecer foi mais trabalhoso, porque eu fui várias vezes a Almofala, a cidadezinha lá onde tem a igreja que ficou enterrada, e fui a Portugal também, muitas vezes, fiz muita pesquisa em Portugal. E aí vem cotejar o material de pesquisa e a escrita é um trabalho delicado e exige muita organização. Então eu faço quando eu começo a escrever, eu já tenho mais ou menos um eixo do que vai ser a história. Eu costumo decidir quantos capítulos vão ser, pode até mudar um pouquinho para mais, mas eu costumo ter a noção, são 30, são 22, E aí, a partir disso, eu vou vendo como é que eu vou organizar o fluxo do trabalho. Eu prego papeizinhos com cada capítulo e eu vou organizando que esse eu preciso de pesquisa, esse eu preciso disso. Eu vou lendo muita poesia enquanto eu estou escrevendo, porque isso é o trabalho de linguagem, porque não adianta a história estar boa e o texto não ser bom. Então, exige isso, né? Pesquisa, escrita e muita reescrita. Muita reescrita, assim. Eu faço versões inteiras. Eu tentei responder mais rápido dessa vez. Mas é gostoso ouvir você. A gente estava conversando antes a respeito dos primeiros capítulos, porque tanto no Cabeça de Santo como no Oração, os primeiros capítulos são arrebatadores. Para mim foi uma coisa que já leva você para o livro inteiro. Falar um pouco como é que é essa elaboração e se você gostaria de ler um pedacinho desses 2 livros para a gente. Tá. É um golpe, né? Essa coisa do primeiro capítulo realmente é um golpe bem pensado. Mas é porque no primeiro capítulo... todo mundo está com pouco tempo para ler, né? Em geral, cada um com seus motivos. E quando eu, pelo menos, antes eu não desistia de ler. Começava, mesmo que eu não gostasse, eu ia até o fim. Hoje eu já desisto de livro. É uma coisa que eu tenho que desistir porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, o primeiro capítulo ele é importante para fisgar o leitor. Então, no primeiro capítulo, você tem que dizer logo muitas coisas. Dizer sem dizer, né? Mas dizer qual é o tom do livro, qual é o tema do livro, o que é que vai acontecer, qual é o desafio daquele personagem. Então, eu trabalho muito o primeiro capítulo e o último, porque o último é a sensação que fica, né? Depois que a pessoa terminou de ler, é o que a pessoa vai lembrar. Então, eu trabalho muito para que o tom do livro esteja lá, a voz do personagem esteja lá. Então, são muitas reescritas. E aí, às vezes, eu reescrevo tudo, eu acho uma porcaria, apago. Eu escrevo, acho uma porcaria, apago. Então, ainda tem isso. Por isso como é que surgiu? Agora fala como é que surgiu a Oração para Desaparecer, que também veio de uma foto, entrando nesse livro aqui. Foi. Uma amiga estava numa exposição de fotografias históricas do Ceará, aí viu uma foto de uma igreja que ficou 45 anos completamente enterrada, debaixo de uma duna, completamente soterrada. E as pessoas, quando veem coisas estranhas, a gente estava contando antes, elas mandam para mim. Elas dizem assim, isso aqui é a tua cara. Aí o mais recente foi cachorro, assiste a missa das 6 todos os dias. Aí mandam para mim. Mulher desenterra noivas. Lá no interior do Ceará, quando a moça morre antes de casar, a família enterra com vestido de noiva. Quando o sonho da moça era casar, mas morre antes por algum motivo, aí a família enterra vestida de noiva, para pelo menos no túmulo a pessoa realizar o sonho.
Aí tem uma mulher que sai procurando moças que foram enterradas vestidas de noiva em todos os municípios do Ceará, desenterra, aí tira o vestido, vende, lava, aí ela vai revendendo nas outras cidades. Então vai revendendo vestido de noiva de cadáver. É absurdo, mas é verdade. Então no Ceará tem muitas coisas assim. E aí mandam para mim, acham a minha cara. Fantasma, igreja, túmulo, cemitério, tudo isso acham a minha cara. Aí essa minha amiga achou essa igreja e disse, olha, achei a tua cara, uma igreja enterrada 45 anos. Eu fui começar a pesquisar, a primeira coisa que eu fiz foi botar Almofala, que é o nome da praia, onde está a igreja. E aí eu vi, apareceram 7 almofalas em Portugal, porque tem muito topônimo no Brasil, cidade com o mesmo nome. E aí eu vi 7 almofalas em Portugal, e almofala é uma palavra do árabe, né? Tem o al, que é o artigo, é acampamento temporário. E aí fizeram essa almofala, botaram a almofala lá nessa praia. E aí de cara eu já sabia que eu precisava fazer alguma ponte entre Brasil e Portugal nessa história. E aí eu fui pesquisar, e não encontrava o fio para da igreja construir a história. Aí até que eu fui ler artigos técnicos, de engenheiros e arquitetos falando sobre o restauro. Achei um artigo de um arquiteto que eu não entendi 70%, porque eram termos técnicos, material de tijolo, tipo de madeira, argamassa. Mas lá no fim ele diz assim, segundo Drummond, e citava alguma coisa dita pelo Carlos Drummond de Andrade sobre a igreja. Mas como o Carlos Drummond de Andrade saberia dessa igreja, que nem os cearenses sabem, né? É que ele trabalhava com patrimônio público, recebeu o projeto do processo do tombamento da igreja em 47, e aí ele começa a crônica dele assim, 17 de novembro de 47. Eu peço aos artistas, aos poetas, aos escritores, prestem atenção na igrejinha de Almofala. Aí ele conta a história toda, que é uma história comprida e tal. E no meio da história ele fala de uma personagem, Joana Camelo. E aí dessa crônica do Drummond, bom, eu tenho um fio, ele me deu a personagem e ele me deu um pedido, né, que ele tinha pedido desde 47, ninguém obedeceu. Mas, bom, agora eu tenho que fazer esse livro e Você foi vê assim. que a pesquisa traz, né, essa surpresa. Nunca tinha visto, nem a família lembrava dessa crônica. Eu mandei a crônica para o neto dele, do Drummond, e aí a partir disso eu fui desenvolver. Aí foi, de fato, é muito longo a história, mas muitas idas à Almofala, muitas entrevistas, mas esse livro é muito composto por entrevista com mulheres idosas. Muitas mulheres idosas, bordadeiras de Portugal, pajés Tremembés no Ceará, muitas me fizeram essa gentileza de me contar histórias da região que me ajudaram a compor o livro. Que bacana. Agora, ressurrecto, nunca tinha ouvido falar. É porque não existe, eu que inventei mesmo. Eu tive que inventar isso aí para justificar porque aquela desaparecia aqui e aparecia lá, mas eu inventei. Agora, no livro traz uma coisa que é importante aqui para todos nós. A questão daquela mulher lá. O que é ser brasileira? Essa é a pergunta dela, né? Ela chega em Portugal sem memórias, sem cabelo, não sabe o que aconteceu, não sabe, é desenterrada de um buraco, não sabe, ela está muito machucada, muito ferida, não sabe o que aconteceu, mas a única coisa que ela sabe é que ela fala brasileiro, que é o que dizem a ela lá, né? E é uma pergunta muito... A resposta é muito complexa, né? Nós somos um país com uma história complexa que a gente não conhece direito. A gente desconhece muita coisa. E essa pergunta, cada vez, quando termina as Olimpíadas, e a Rebeca Andrade foi essa medalhista, recordista, e fez a gente ser brasileiro, ter muito orgulho do trabalho com o esporte no Brasil, dos atletas, né? E em determinados momentos difíceis, ser brasileiro é ser solidário, por exemplo, com tragédias coletivas. Ser brasileiro é ter orgulho, ser brasileiro é ter vergonha, ser brasileiro é ser musical, ser brasileiro... É tão complexo ser brasileiro, né? E dependendo da sua forma de ser brasileiro, o lugar do país que você mora, eu tenho essa peculiaridade de ser uma brasileira do Nordeste. Então, ser brasileira e nordestina é muito diferente de ser brasileira e paulistana. Ser brasileira até as contradições que a gente precisa enfrentar, o desconhecimento que a gente tem do país inteiro. Eu conheço o Brasil todo, eu não conheço nada do Norte. Eu viajo o Brasil inteiro para dar palestra em todo lugar que vocês possam imaginar. Nunca tem evento literário no Norte do país. Eu não conheço quase nada do Norte. Vamos fazer um lá. A gente faz uma sede. Inclusive, isso é uma coisa importante, porque você pode guardar o conhecimento para você.
ou você pode ter o espírito de compartilhar. E a literatura tem esse espírito de estar junto. Que é um escritor, um leitor, um público. Então, fala um pouquinho, porque você não quis guardar as coisas para você. Mesmo a cultura, você colocou no livro. E você também dá aulas, aquilo que você aprendeu a lapidar. As pessoas falam assim, escritor nasce escritor. Mas, veja, diamante na terra, nasce diamante. Mas se ele não for lapidado, não dá para colocar numa joia. Então, descobrir o que é diamante e lapidar ajuda o seu vizinho. Fala um pouquinho desse seu trabalho de ensino no Nordeste, de formar essa cultura também lá onde você está. Eu comparo, no primeiro dia de aula eu geralmente falo isso, né? A Kellen sabe, deve ter escutado eu dizer isso. Se você quer ser, por exemplo, pianista, você quer ser um pianista, quer ter uma carreira como pianista profissional, tem que estudar horas, tem que ensaiar, tem que aprender a ler partitura, tem que conhecer a técnica, tem que conhecer o piano, tem que conhecer os grandes compositores para o piano. Se você quer ser bailarino, você tem que ensaiar horas, tem que deixar o pé todo machucado de tanto ensaiar. Se você quer ser um atleta, você tem que treinar muito. E por que na escrita as pessoas acham que é só sentar e escrever, né? Não, é um desconhecimento do trabalho, porque a escrita tem ferramentas. Do mesmo jeito que um ourives, a ferramenta dele são os materiais, é o ouro, são as pedras que ele precisa lapidar. O escritor trabalha com um conjunto de palavras. Então, você vai sentar para escrever. Quando vou começar um livro novo, eu trabalho com um dicionário analógico. Vários dicionários, mas o analógico, para mim, é um dos mais importantes, até porque, por um acaso, eu descobri que é um dicionário muito importante para o Chico Buarque também. Ele fala, o pai dele, o Sérgio, é maravilhoso, né? Então, quando eu vou começar um livro, esse livro era sobre praia, mar, tinha muito vocabulário. Então, eu fui, apesar de eu morar na cidade de praia, eu fui aprender o vocabulário da pesca, eu fui aprender o vocabulário dos materiais da praia, dos materiais da construção. Eu fui ler esses artigos técnicos para saber o que é o reboco, a cal de marisco, que é uma coisa linda. Os tremembés pegavam os búzios do mar, trituravam, misturavam na cal para fazer a igreja, para que a igreja tivesse esse espírito do mar. Então, eu fui me munir de palavras, de vocabulário, de conhecimento para escrever. Porque, assim, existe aquela escrita que é quando você quer desabafar, você quer falar o que está no seu coração. Então, você senta e faz um poema, faz uma carta. Isso é uma coisa, isso é um tipo de escrita. Mas a escrita, para você se posicionar no mundo, que eu acho um trabalho de muita responsabilidade, publicar um livro, eu acho uma coisa muito séria. Muito séria, é porque você vai colocar ali uma série a sua visão de mundo, mas a visão, um pedaço de mundo ali restrito que vai chegar nas outras pessoas e vai causar efeitos nas pessoas, né? Então, eu acho que... Eu me perdi na pergunta agora, eu acho, mas o que eu queria dizer era que não é um trabalho automático, exige o que eu faço nos cursos, né? O curso que eu faço lá na Universidade de Fortaleza, ele é online, então a gente tem muitos alunos do Brasil inteiro, tem aluno aqui no Longarinas e na Unifor, tem alunos de todos os lugares, alunos de Dubai, alunos de brasileiros morando fora, né? Então, as pessoas se chateiam às vezes comigo, porque no primeiro dia de aula eu digo que é preciso estudar para escrever, se preparar para escrever. Essa escrita automática é ou quando você quer desabafar, escrever um diário, um poema, ou o caso que eu já tinha mencionado, que é a psicografia, o espírito que escreve por você. Mas exige muito, exige paciência, exige responsabilidade de entender que você não está escrevendo para você está escrevendo para um público. Então, eu sempre presumo que eu vou ter leitores, eu preciso fazer tudo da forma mais correta. Eu misturo história com ficção, então eu tenho que ter cuidado também com isso, se bem que às vezes sai uma confusão, porque o que é ficção, o que é real, as pessoas pensam que é ficção, e a cabeça do santo tem gente que acha que não existe, né? Fala um pouquinho dos tremembés, que eu fiquei curioso. Sim. Da cultura tremembé. Depois, acho que, olha, já e aí a gente abre. Tem que abrir logo mais para... Os tremembés são um povo indígena que ocupou, né, desde que se tem registro,
do Maranhão até o Rio Grande do Norte. A costa é um povo indígena de litoral, então, do Maranhão até o Rio Grande do Norte. Mas hoje eles estão concentrados nessa região, que é o município de Itarema, Almofala. E vivem da pesca, sempre viveram da pesca e do coco, dos subprodutos do coco, dos coqueirais. E eu visitei, tive com eles, participei, entrevistei muitos. E tem outro núcleo dos Tremembés também, em outro lugar mais afastado lá. Mas eles têm inúmeras tradições que eles tentam preservar, né? E tentam, lá em Almofala, eles têm uma escola indígena, que é uma escola municipal, que tem todo o currículo normal do ensino municipal, mas que tem todos os dias, uma parte da aula é sobre a cultura Tremembé, para os descendentes, né? É muito, muito rico, foi muito bom, foi uma das coisas muito felizes desse livro, foi conhecer os Tremembés, e eles são muito ativos lá, é uma comunidade bem ativa. Agora, pergunta das pessoas. Eu acho que, porque depois a gente tem a fila de autógrafos. Sim. Não sei se vai dar para Mas ver meu avião todos. só sai 9h. Parabéns, Socorro. Estou emocionada por estar aqui, quase como você, de frente ao cabo. Já chorei, pois também sou pisciana. Ixi, quem é? Pois é, a gente chora muito. Tem algumas piscianas aqui. Eu sou pisciana de tudo. Eu sou Libra, mas peixes em todo o resto. Queria saber se foi a partir do diálogo com o detento culpado de homicídio que você criou a célebre frase. Você trouxe todas as palavras? Nem foi diretamente, mas pode até ter sido, sem que eu note, né? Porque era... Quando ela... Eu fiquei muito tocada quando eu estava escrevendo, que eu decidi que ela não ia chegar lá muda, né? Que ela ia chegar falando. Então, tem uma influência muito grande, na verdade, da psicanálise, porque no processo de análise o que a gente leva é a palavra, né? É como a gente conta a própria vida. O que vale, na verdade, é como é que eu conto a minha vida, porque eu posso ter tido a vida mais feliz do mundo e contar de uma forma trágica, ou não ver que foi tão feliz, né? Eu lembrei muitas vezes. Eu lembro quando eu estou escrevendo, porque eu sou, quando eu terminei. Pois é, ele fala que eu coloquei que as palavras foram para dentro ele dizia da mente, do cérebro, meu cérebro, ele falava, meu cérebro acordou. E isso. Mas eu acho que no fundo, eu estou lançando um livro infantil agora, que o título é Tudo que Existe é Palavra. No fundo, o que a gente vai construindo na vida é estar presente na forma como a gente conta e como a gente pensa. A gente pensa com palavra. É que a gente não presta atenção, mas a gente usa a palavra para pensar o tempo inteiro. Assim, a gente sente com palavras também. E ter o poder dessas palavras, né, ter esse controle, esse poder dessas palavras, é o suficiente para fazer e para refazer a vida. No caso, ela precisa refazer, né? Na hora, conscientemente, eu pensei mais nisso, mas eu acho que pode ter sido inconscientemente pensando lá no rapaz, Gerson, o nome dele, no Gerson. Aqui tem uma pergunta capciosa. Por que todos os capítulos têm nomes que começam com a letra C? É triste essa resposta, porque todo mundo imagina que é uma coisa mística, mas não é. É que quando eu comecei a escrever o livro, Cabeça, Caridade, que é o nome da cidade, Canidé, que é a outra cidade, tudo começava com C já, assim, várias palavras começavam com C. Cabeça, Canidé, Caridade, Corpo, lá em cima. Então, quando eu comecei a anotar como é que seriam os capítulos, era tudo C, os primeiros eram C. Aí eu disse, agora vai ser tudo C até o fim, é só isso. Mas os tradutores não gostam, porque eles têm que procurar o tradutor para o inglês, para o francês, para o italiano, todos reclamaram. Essa coisa da palavra. Depois eu tenho que falar um negócio. Você tem um nome de um gato que chama Girimum? Eu vou ter que ter um gato com esse nome, juro por Deus. Girimum? Não, é Miguelim. Não, é? Mudou, né? Girimum para Miguelim. Mas eu posso adotar um gato e botar o nome de Girimum agora. Então eu quero. Se a minha filha sabe, a minha filha anda na rua, ela quer qualquer gato que ela acha.
Olá, você escreve suas histórias de forma cronológica ou vai e volta? Como assim, se eu escrevo desde o primeiro capítulo até o último? É isso a pergunta? Quem fez a pergunta? Se eu escrevo do primeiro até o último? Às vezes eu pesquiso alguma coisa, encontro um dado para outro, mas eu gosto de escrever na ordem. É bem organizado, é uma coisa assim, eu tenho vários cadernos, é um negócio muito metódico. Lista de nomes dos personagens, não sei o que, é muito organizado, porque se eu não me organizar muito, como as histórias já são muito loucas e tem muito vai e volta no tempo, e não tem tempo, o tempo é diferente, se eu não tiver uma ordem muito estrita mesmo, muito rigorosa, de disciplinada, eu não consigo terminar, não. E eu sou pisciana, então a possibilidade de eu ficar dispersa é grande, então eu preciso de muita disciplina, aí eu faço na ordem. Tem uma que é difícil eu entender, mas tem um começo interessante. Socorro, como é sua ligação com a espiritualidade, com o divino, sagrado, sincronicidade? Essa ligação te ajuda ou te inspira na sua escrita? Muito. Eu fui criada numa família católica, tive uma formação católica, e por causa da literatura e das pesquisas, eu tenho uma curiosidade muito grande pela história das religiões, filosofia da religião e pelas religiões das pessoas. Eu tenho muito respeito à fé, seja qual. Eu tenho muita admiração por quem tem fé. Eu estava no avião ontem, tinha uma senhora do meu lado, por causa desse acidente, lendo, rezando. E eu olhei para ela, eu fiquei pensando nisso, né? Como eu admiro quem tem fé, seja qual for. E eu gosto também muito, tenho muito respeito e gosto muito de assistir rituais de várias religiões. Então, quando me chamam, eu vou para tudo. Eu tenho uma ligação muito forte com religiosidade, mas desse ponto de vista, às vezes até mais sociológico mesmo, de entender como as pessoas vão se posicionando nas suas religiões, nos seus rituais, a relação das suas famílias, dos antepassados, a forma como os avós, os bisavós e os pais vão transmitindo essa fé e essa religiosidade para as pessoas. Então, eu tenho tido experiências muito, muito bonitas em várias religiões, assim. E gosto muito de participar de rituais quando me convidam, e gosto muito de cartomante também. Adoro ir para cartomante, vidente. Falou que tem um cartomante, um vidente, eu vou. Não é que eu vou porque eu acredito que eles vão me dizer respostas sobre nada. Eu gosto de ver aquilo ali, você chegar, aí a pessoa vai com aquela pose de autoridade, aí abre umas cartas. Aí eu vou para uns que dizem tudo é errado, começa tudo errado. Ou então abre umas pedras, ou então é não sei o quê. Então eu gosto de ver aquela encenação, que às vezes é encenação e às vezes é até real. E eu sempre indico uma cartomante muito boa, porque eu já fui em muitas. E eu gosto. É aqui em São Paulo? Não, mas ela atende online. É porque de todos os que eu fui, só ela acerta tudo. Então, eu já fui a tanta coisa, vocês não imaginam. Também. Tem aqui, acho que é mais um elogio para você. Li a oração para desaparecer e amei. Senti o amor transbordando nele todo. Do começo, os portugueses cuidando dela ao fim. A história dos índios, da mãe, tudo é bom. Parabéns. Muito obrigada. Não sei quem foi, mas muito obrigada. Acho que tem mais algumas, mas são repetidas, eu acho. Deixa eu ver aqui. De onde vem a inspiração para escrever os romances e também para compor livros de forma tão criativa e lúdica. Seus livros são apaixonantes. Eu acho que é mais um elogio também. Sim. Gostaria de saber como é o processo criativo, se sempre existe alguma realidade no início do processo. Acho que também já foi. Sempre parte de um fato real. Eu sou jornalista de formação, então até certo ponto eu trabalho como jornalista, pesquiso como jornalista, procuro documento, faço tudo como jornalista, mas aí a partir de certo ponto entra a ficção. Quer ler um trechinho de cada livro? Pode ser. O problema quando eu leio é porque eu encontro um defeito, aí eu fico na maior crise depois. Esse livro... esse meu está todo marcado. Eu adorei. É assim que eu trabalho. Quando eu terminei esse livro, eu mandei para a editora, aí
mandei aliviada, deu 2 dias, eu escrevi que eu não queria mais publicar, porque estava muito ruim. Aí ela não deixou eu desistir mais, aí teve que sair, mas eu não gosto de reler por isso, porque eu acho vários defeitos. Mas vou ler aqui a primeira parte, né, do Oração para Desaparecer. Acordei com os olhos grudados de lama, o nariz entupido de terra e a boca cheia de areia estralando nos dentes. Alguém me enterrou. Bichos alisavam minha língua, rastejavam pelos ouvidos e por outros caminhos para dentro das carnes. Debaixo do chão era uma agonia gelada, molhada e fedida. Não sentia braços e pernas no breu daquela cova. Perdi a noção do meu corpo. Achei que me transformaria em um bicho morto, me desfazendo até virar pó. Olha, eu estou querendo mudar o texto. Ninguém sabia o que fazer na hora da Ninguém sabe o que fazer na hora da morte. Quando eu já suplicava pelo fim, o buraco me apertou como uma mão gigante de terra, envolveu meu corpo inteiro e começou a me expulsar. Os olhos lacrados, a hora do parto, a boa hora de Nossa Senhora, as palavras se repetiam no pensamento tomado de desespero. Comecei a sentir os músculos, os ossos, os nervos, minha pele toda invadida pelo espírito impetuoso de um parafuso. A forma humana preservada, não virei bicho nem pó. Girava para cima com ritmo e firmeza, sem fazer esforço, na pressão lenta da terra, cada vez mais forte ao redor do meu eixo, apertando dos lados, empurrando no meio das pernas pela planta dos pés. O monstro subterrâneo estava decidido sobre o meu destino, queria me expulsar dali. 2 pares de braços surgiram, cavando, falando, abrindo espaço para a luz, buscavam por mim. 2 mãos encontraram meu pescoço, seguraram pelos lados e puxaram com força. Outro par de mãos agarrou minha cabeça. Ouvia suas vozes apressadas comentando como era pesada, cuidado para o pescoço não quebrar e matar de uma vez. Puxa o braço com jeito para não arrancar o ombro. Que pele fria, será que a criatura está viva? E se saem mortos, o que faremos? Deixa de asneira, eles saem vivos sempre, você sabe que é assim. Só mais um parágrafo. Os 2 mudaram a estratégia e me arrancaram pelas axilas com vigor e gemidos de esforço. Atravessei a terra tossindo muito. É uma rapariga, ela disse. Passou um pano molhado no meu rosto e repetia que estava tudo bem, que era preciso calma. Enquanto o homem me enrolava em 2 mantas, cobria meus peitos e minhas costas. Eu estava nua, com medo e morrendo de ódio daquela mulher me chamando de rapariga. Um sopro gelado no rosto esfriou as gotas da minha pele e parecia congelar. Ainda não enxergava bem, não ouvia com clareza, achava estranho aquelas vozes, escutava tudo sem entender nada e delirava sobre morrer. Chega, né? Ela aqui Posso ler um pedacinho? Já vi muito defeito. Posso ler um pedacinho desse livro? Olha, ela tem um pedacinho aqui com a gente, sabia? Você tem um pedacinho aqui. Palavra dela, hein? Quer ver? Diz assim: Florice contou que seu pai achava que os ressurrectos voltavam para onde deixaram um pedaço perdido da sua alma. O espírito é um só. Entra e sai dos séculos. Os corpos nascem e morrem. E as partes da alma vão se espalhando. Ela revelava. Não tive energia na hora para ir além, fazer mais perguntas. Bonito isso, né? Então acho que você tinha um pedacinho aqui, por isso você veio aqui ficar com a gente. Mas você lê muito melhor do que eu. Do outro, cabeça. Eu acho que se a gente for terminar, se você quer terminar, fecha aí para a gente. Agora, tem o livro dela para vender ali e ela vai colocar a dedicatória para quem quiser, é isso? Sim, sim. É, sim. Isso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. E a gente agradece o nosso presidente, Éder do Lago, nossos diretores, André Sturm e Ana Maria Vei, por esse espaço, por esse lugar. Obrigado. Obrigada. Flicap 2024.